Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. A despedida. Jesus respondeu a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. E minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos disse estando entre vós, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe, nem se intimide vosso coração. Vós ouvistes o que vos disse, vou e retorno a vós. Se me amasses, ficarias alegres por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Agostinho. Nosso Senhor disse: um pouco e já não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Judas, não traidor chamado Iscariotes, mas aquele cuja epístola é lida nas escrituras canônicas, pergunta o que quer ele dizer com isto. Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Nosso Senhor, em resposta, explica que se manifesta para os seus, não para os gentios e ímpios, porque os seus o amam, os outros não. Jesus então conclui: se alguém me ama, guardará minha palavra. São Gregório. Com efeito, a prova do amor são as obras. O amor de Deus nunca é ocioso. Opera coisas grandes se é amor. Se recusa operá-las, amor não é. Santo Agostinho. O amor separa os santos do mundo e faz habitar nas moradas concordes em que habitam o Pai e o Filho. Faz-lhes doar este amor a quem finalmente considerão manifestar-se. Existe uma certa manifestação interior de Deus, da qual os ímpios desconhecem completamente, porque para eles não há manifestação de Deus Pai e do Espírito Santo. A do Filho poderia existir, mas na carne, que não é desse modo, nem poderia ser por muito tempo, mas por pouco tempo, e isso não para alegria, mas para condenação, não por recompensa, mas por punição. Então continua: e a eles viremos. Na verdade, eles vêm a nós se formos a eles. Eles vêm com a ajuda deles, nós com obediência. Eles vêm nos iluminando, nós contemplando-lhes. Eles vêm nos enchendo de graças, nós recebendo-as, para que sua visão não seja algo externo a nós, mas interno, e o tempo de sua morada em nós não seja transitório, mas eterno. É por isso que ele continua: e nele estabeleceremos morada. São Gregório. Deus desce aos corações de alguns, mas não faz ali sua morada, porque tais homens concebem, pela compunção, o temor de Deus, mas, chegando o tempo da tentação, esquecem-se até mesmo de ter se compungido, e assim voltam a cometer os pecados como se nunca os tivesse lastimado. Quem, pois, ama a Deus de verdade, ao seu coração vem o Senhor e faz ali sua morada, porque de tal forma este homem é adentrado pelo amor da divindade que,
chegando o tempo da tentação, não se afasta dele. Quem ama de verdade é aquele em quem o mau deleite não conquista o consentimento da alma. Santo Agostinho. Mas, enquanto o Pai e o Filho fazem morada amorosa, o Espírito Santo é excluído? O que significa aquilo que é dito do Espírito Santo acima? Ele habita em vós e estará em vós, mas que o Espírito fará morada em nós? Não se deve pensar assim, a menos que, de fato, um homem seja tão louco a ponto de pensar que, quando o Pai e o Filho vierem, o Espírito Santo irá embora, como se para dar lugar aos seus superiores. No entanto, mesmo esse pensamento carnal é desaprovado pela Escritura no sentido de que diz: permanecerei convosco. Ele estará, portanto, na mesma morada com eles, para sempre. Como ele não veio sem eles, também eles não vieram sem ele. Como consequência da Trindade, atos são, às vezes, atribuídos às pessoas isoladas dela, mas a substância da Trindade mesma exige que, em tais atos, a presença das outras pessoas esteja também pressuposta. São Gregório. Tanto mais alguém se desliga do amor do alto, quanto mais se deleita com as coisas de baixo. Daí que siga: quem não me ama, não guarda minhas palavras. Para amar o Criador, portanto, requer-se a língua, a mente e a vida. São João Crisóstomo. Judas pensou que, como nós vemos os mortos em sonhos, do mesmo modo o veriam, e aí pergunta: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Dizendo: ai de nós, que assim que morreis, deves voltar a nós como morto. Para que não errassem desse modo, disse: e a ele viremos, dizendo que, do mesmo modo que o Pai manifestar-se-á, manifestar-me-ei. Faremos morada nele, o que não é próprio dos sonhos. E minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou, dizendo: não só a mim, mas também o Pai não ama a quem não ouve a minha palavra. Ele diz isso porque nada fala fora do Pai, nem nada que ele desaprove. Santo Agostinho. Talvez seja com fundamento em alguma distinção importante que Nosso Senhor, ao falar de suas próprias palavras, usou o singular. Se alguém me ama, guardará minha palavra. Já quando fala palavra no plural, quem não me ama não guarda minhas palavras, e diz que não é sua, mas do Pai, refere-se a si mesmo. Com efeito, o verbo não é seu, mas do Pai, assim como a imagem não é sua, mas do Pai. Nem é seu o Filho, mas do Pai. Com razão, portanto, atribui ao seu autor aquilo que ele mesmo faz, como seu igual, pois desse mesmo autor recebe a indistinção e igualdade com ele. São João Crisóstomo. Como de tudo que tinha falado, algumas coisas estivessem claras e outras não tivessem sido bem entendidas, para que não se perturbassem os apóstolos, acrescenta: essas coisas vos disse estando entre vós. Santo Agostinho. Uma é a morada que Nosso Senhor prometeu para a vida futura, outra é esta, que declara presente entre nós. Aquela é espiritual e é criada no interior das almas, esta corporal e se exibe exteriormente aos olhos e orelhas. São João Crisóstomo. Para que mais facilmente lidassem com sua partida corporal, Nosso Senhor preparou-os, prometendo-lhes que sua partida viria a ser causa de grandes bens, porque, enquanto ele permanecesse ali entre eles e o Espírito não viesse, não poderiam aprender nada de grande. Daí que siga: mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. São Gregório. O que em grego se chama Paráclito, em latim se diz advogado ou consolador. O Espírito Santo, pois, é chamado de advogado na medida em que intercede junto da justiça do Pai a favor dos pecadores desgarrados, incitando a súplica e oração àqueles que estão preenchidos de seu sopro. É chamado de Consolador na medida em que levanta do abatimento e da tristeza as almas dos amargurados pelo próprio pecado e, ao mesmo tempo, prepara dentro deles a esperança do perdão. São João Crisóstomo.
A todo momento, nosso Senhor chama o Espírito Santo de Paráclito, ou Consolador, para aliviá-los das tribulações que os rodeiam. Dídimo. O Salvador afirma que o Espírito Santo será enviado pelo Pai em seu nome, sendo de forma apropriada o nome do Salvador ou do Filho. Desta maneira, se demonstra com esta palavra a unidade da natureza e a propriedade, se é lícito expressar-se dessa forma, das pessoas. Ouvir em nome do Pai é só apropriado ao Filho, guardadas as relações entre Pai e Filho, e nenhum outro vem em nome do Pai, a não ser, por exemplo, em nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Como os servos vêm em nome do Senhor, do mesmo modo são submetidos e servem, dão testemunho do Senhor, sendo seus os servos. E desse modo também o Filho, que vem em nome do Pai, leva seu nome, porque dessa maneira se prova Filho unigênito. E como o Espírito Santo é enviado em nome do Filho, se demonstra a unidade dele com o Filho, e daí se diz que é o Espírito do Filho por sua adoção, fazendo filhos àqueles que haviam querido recebê-lo. Mas esse Espírito Santo, que vem em nome do Filho, enviado pelo Pai, ensinará todas as coisas aos que têm sido aperfeiçoados em nome de Cristo, enquanto essas coisas corresponderem ao espiritual e aos sacramentos intelectuais da verdade e da sabedoria. Mas ensinará, não como se aprende certas artes e ciências com diligência e esforço, mas sim como se aprende aquela arte que é a doutrina e sabedoria, inspirando de forma invisível o Espírito da verdade na ciência do divino no entendimento. São Gregório. A menos que o Espírito Santo esteja presente no coração do aluno, é inútil o falatório do mestre. Ninguém, pois, deve atribuir ao professor humano o entendimento das palavras que saem da boca do professor, porque, se não estiver no interior do pupilo quem lhe ensine, em vão trabalha no exterior a língua do mestre. Ora, mesmo a fala do Criador não serve à instrução do homem se o Espírito não fala a esse homem por meio de sua unção. Santo Agostinho. Mas por acaso é função do Filho falar e do Espírito Santo ensinar, de modo que, da fala do Filho, recebemos apenas as palavras e do ensino do Espírito Santo o entendimento delas? A Trindade inteira, portanto, tanto fala quanto ensina. Mas se, além disso, cada ação não fosse confiada a cada pessoa individualmente, a humana fraqueza não conseguiria de modo algum alcançá-la. São Gregório. Devemos indagar porque Nosso Senhor diz desse mesmo Espírito que ele vos recordará tudo, ou, no latim, sugerirá, já que sugerir parece um cargo inferior. Mas, uma vez que, por sugerir, às vezes queremos dizer inspirar, soprar ou insinuar, se está dito que o Espírito Santo sugere, não é porque nos traga algum conhecimento inferior, mas porque nos traz um conhecimento oculto. Santo Agostinho. O Paráclito, diz o Senhor, nos recordará, e aqui devemos entender também que somos ordenados a não esquecer que as advertências salutares, das quais Cristo nos recorda, dizem respeito à conservação da graça. Teofilacto Diócrida. O Espírito Santo, pois, ensinou e recordou. Ensinou tudo o que Cristo, com vistas à fraqueza deles, não lhes tivesse dito, e recordou-lhes tudo o que o Senhor dissera, mas que, ou por obscuridade ou por lentidão de entendimento, não conseguiram guardar na memória. São João Crisóstomo. Como, porém, também estas palavras perturbassem os apóstolos, que ficaram imaginando os ódios e guerras que os aguardavam após a retirada do Senhor, de novo o Senhor os consola dizendo: Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Santo Agostinho. Deixa-nos a paz neste tempo, para que com ela vençamos o inimigo, e também para que nos amemos uns aos outros. E a sua paz nos dará no tempo vindouro, quando reinaremos sem inimigos, e quando nunca poderemos ser discordantes. A paz a nós é Ele mesmo, e como cremos que é, e como veremos de fato. Mas por que quando diz, deixo-vos a paz, não completa, e sim quando diz,
vos dou. Deve-se subentender a palavra onde não está? Ou talvez algo oculto? Ele quis que significasse a sua paz aquilo que ele possui, e porque a paz que ele nos deixou neste mundo pode ser chamada antes de nossa do que dele, não há nada que esteja em conflito com ele, porque ele está completamente livre de pecado, e nós, por outro lado, temos a paz compatível com o estado que nos faz ter de dizer: perdoai as nossas dívidas. Mas também há paz entre nós, porque sabemos do amor que temos um pelo outro. Mas mesmo essa paz não é plena, porque não vemos os pensamentos de nossos corações. Nem me escapa que essas palavras do Senhor podem ser consideradas como uma repetição do mesmo pensamento. E como o Senhor continua: não vou lá dou como o mundo a dá, o que pode significar senão a paz dada por homens que amam o mundo? Eles concedem paz um ao outro para desfrutar o mundo sem perturbação. E quando eles concedem paz aos justos, de tal forma que eles param de persegui-los, a paz não pode ser verdadeira, onde não há verdadeira concórdia, porque desunidos estão seus corações. São João Crisóstomo. A paz exterior serve muitas vezes ao mal e de nada serve aos que a possuem. Santo Agostinho. Ora, a paz é a serenidade da mente, a bonança da alma, a simplicidade do coração, o laço de amor, a comunhão na caridade, e não poderá entrar na herança do Senhor quem não quiser observar o testamento da paz, nem poderá ter concórdia com Cristo quem quiser estar em discórdia com outro cristão. São João Crisóstomo. Como as palavras que acabava de dizer, deixo-vos a paz, eram próprias de quem se despede, e isto talvez pudesse perturbar os discípulos, por isso é que lhes diz em seguida: não se perturbe nem se intimide o vosso coração, porque este duplo sentimento vinha de um lado do amor e de outro do medo. Santo Agostinho. O coração deles podia temer e estar assustado, porque Cristo sairia de perto deles, ainda que logo voltasse, e talvez ficassem como o rebanho que o lobo ataca na ausência do pastor. E segue-se: vós ouvistes o que vos disse, vou e retorno a vós. Iria pelo que tem de homem, ficaria pelo que tem de Deus. Por que ter perturbado, estremecido seu coração, quando, embora não mais à vista, Cristo não abandonou o coração deles? E para que entendesse que, quando ele disse que estava indo embora, falava como homem, disse: se me amasseis, ficarias alegres por eu ir para o Pai. Pela mesma razão que o Filho não era igual ao Pai, por isso irá para o Pai, donde virá para julgar os vivos e os mortos. Mas também porque é igual ao que o gerou, não está separado do Pai, mas está com ele em todos os lugares, com a mesma divindade que não ocupa lugar. O próprio Filho de Deus, igual ao Pai na forma de Deus, porque foi aniquilado e não por deixar a forma divina, mas por assumir a de servo, também é maior do que ele mesmo, porque a forma de Deus, nunca perdida, é superior ao de um servo, que foi assumida. Esta, então, é a forma de servo, em relação à qual o Filho de Deus é menor, não só para o Pai, mas também para o Espírito Santo. Também, no que diz respeito a esta forma de servo, Cristo era inferior aos seus próprios pais, quando em criança foi submetido a eles, segundo o Evangelho. Reconheçamos, então, a dupla natureza de Cristo, aquela pela qual ele é igual ao Pai, que é divino, e a humana, que o torna inferior ao Pai. Uma e outra natureza não constituem dois, mas apenas um Cristo, porque Deus não é uma quaternidade, mas uma trindade. Ele também disse: se me amasseis, ficarias alegres por eu ir para o Pai, visto que a natureza humana merecia a alegria por ter sido assunta pelo Verbo unigênito, que torná-la-ia imortal no céu, elevando a terra às alturas, e que o pó incorruptível se assentasse à direita de Deus Pai. Quem, que ama tanto a Cristo, não deveria se alegrar, vendo sua natureza elevada ao grau imortal e tendo seu eu vindouro como glória por meio de Cristo? Santo Hilário de Poitiers. Se o Pai, por sua autoridade de ser o que dá, é maior, por acaso o Filho é menor pela admissão de ser o que recebe? Sim, o que dá é maior,
mas não é menor aquele que recebe o ser igual ao Pai. São João Crisóstomo. Os apóstolos ainda não entendiam o que significava a ressurreição predita a eles, quando o Senhor disse: "Vou e retorno a vós", nem a doutrina adequada a respeito do Senhor, e julgavam que o Pai fosse superior. Dizia-lhes, entretanto, que mesmo que temessem por ele, crendo que não se basta para auxiliar-se, nem confiando que lhes veria outra vez, ao ouvir que iria ao Pai, convinha que se regozijassem pela ida a Deus, que é poderoso para acabar com tudo de mal. Tudo isso se dirigia à fraqueza dos discípulos. Por isso, ainda diz: "Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais." Santo Agostinho. Todo aquele que tem obrigação de crer não deve crer antes do acontecido? Não é esse o louvor da fé, se o homem crê sem que tenha visto? Pois está escrito: "Porque viste, creste." Mas aquele a quem se diz isso não acreditou no que viu. Viu o homem e acreditou em Deus. Mas, ainda que se acreditasse nas coisas que se veem, como se diz de cada um que viu com os olhos, no entanto, essa não é a fé que edifica a nós, e sim pelas coisas que vemos se altera em nós a crença naquelas que não se veem. Está dito: "Quando acontecer, porque depois da morte o veriam subindo ao Pai." E depois de terem visto, deviam crer que era ele o Cristo, o Filho de Deus, porque pode fazer tudo isso e predizer antes que acontecesse. E não deveriam crer nisso por alguma nova fé, mas pela mesma fé aprofundada, ou ainda melhor, quando morreu Cristo, a fé foi abalada, e quando ressuscitou, foi levantada. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós, e até amanhã.